Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve, concurseiro e concurseira. Vem comigo, pessoal. Professor Antônio Pequeno, para quem não me conhece ainda, sou professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial. Aqui, implacável concurso, estou trabalhando com vocês na parte de Legislação Penal Especial. Então, você que almeja ser aí, ó, concurseiro de verdade, passar para o concurso para a Guarda Civil para Manaus, vem com a gente, implacável concurso. Então, aqui você vai ter o direcionamento para que você consiga obter aí a tão sonhada investidura no cargo, beleza? Então aqui eu vou trabalhar com vocês nessa live em cima da Lei 11.340 de 2006. Que lei é essa? É a Lei Maria da Penha, muito recorrente em concurso público, e eu vou mostrar aquilo efetivamente que pode vir a ser cobrado tratando-se da banca IBFC. É uma banca que ela vai mais em cima da literalidade, mas de qualquer forma, em cima da resolução das questões, a gente vai fazer ali um apanhado, trazendo os detalhes para que você consiga obter êxito na aprovação, beleza? Então, se quiser adquirir o curso aí para GCM Manaus, implacável concurso, é só seguir esses ditames. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem aqui comigo, ó. Vamos resolver essa questão, ó, cobrada em 2022 pela banca IBFC. Então, vamos lá, pessoal. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, e também conhecida como Lei Maria da Penha, define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A legislação em questão, conforme o artigo 5º, define ainda como violência que acontece no âmbito da unidade doméstica, aquela que acontece no espaço de quê, pessoal? No espaço de convívio permanente, tá? Ó, convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, o gabarito aqui, a letra D de dado, você vai pegar como fundamentação o artigo 5º, inciso 1 da Lei Maria da Penha. Lembrando o seguinte, pessoal, para que você para você dominar a questão envolvendo aqui a Lei Maria da Penha, é interessante você pegar o artigo 5º e fixar. No artigo 5º vai trazer o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3º. Aí vai falar que vai envolver a violência doméstica familiar contra a mulher quando a violência for praticada no âmbito doméstico, que é o espaço de convívio permanente de pessoas com seu vínculo familiar, inclusive vai abarcar os esporadicamente agregados. No âmbito familiar, que envolve que pessoas que têm ali um vínculo, laços naturais, também por vontade expressa, por afinidade. Então não se esqueça que no âmbito doméstico, no âmbito familiar e na relação íntima de afeto. Isso tudo independe de coabitação, que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, pessoal, vem com a gente. Para cá vai ter um curso direcionado para que você seja aprovado. Agora, volta aqui comigo, ó, na letra A, em que se manifeste qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Não, pessoal, aqui envolve o quê? A violência física.
e não o conceito ali trazido pelo artigo 5º, inciso 1, quando ocorre a violência no âmbito doméstico. Qualquer conduta, letra B, que configure calúnia, difamação e injúria. Aí aqui está errado porque isso aqui, na verdade, configura uma violência moral. Letra C, de uma relação íntima de afeto, na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aí está errado porque isso aqui é o artigo 5º, inciso 3º da Lei Maria da Penha. Vou deixar aqui tudo bem claro para vocês, para a gente poder avançar e ter condições de resolver mais questões da banca IBFC. Você vai lembrar o seguinte, para incidir a Lei Maria da Penha, pode a Lei Maria da Penha incidir tanto se for um agressor ou uma agressora. Ou seja, então para incidir a Lei Maria da Penha, o sujeito ativo não necessariamente precisa ser do sexo masculino. Pode ser do gênero masculino, do gênero feminino, perfeito? Agora, no que diz respeito ao sujeito passivo, a pessoa que vai sofrer a conduta, necessariamente ela tem que ser do gênero feminino. Mas por que gênero feminino, pessoal? Saiu uma decisão recentemente da 5ª turma do STJ que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada para transexual feminino. Então hoje, o melhor a ser interpretado é você levar que pode ser aplicada para pessoas do gênero feminino. Porque se você falar sexo biologicamente falando feminino, você restringe. Tá bom? Então, se tem a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela perfeitamente é aplicada para transexual feminino. Não se esqueça desse detalhe. Volta aqui comigo. Então, gabarito letra D de dado. Avançando, próxima questão. Leia o trecho abaixo com atenção. Mulher agredida por ex-namorado, mulher agredida por ex-namorado tem medo após soltura do agressor. Em relação à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006 e Lei 12.827 de 2019, analisa afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeira afirmativa. A Lei Maria da Penha autoriza a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial a mulher em situação de violência doméstica. E aí, pessoal? Certo ou errado? Tá? Tá falando aqui, ó, admite, autoriza a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial a mulher em situação de violência doméstica. Vamos colocar um asterisco aqui, eu vou explicar por quê, avançando. Segunda, verificada a existência de risco iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Aí, pessoal, realmente, isso aí está dentro do texto legal, tá? Teve ali risco iminente à vida ou integridade física, não só a integridade física, como também a integridade psicológica, o agressor vai ser afastado imediatamente do lar. Isso pode ser determinado pela autoridade oficial, pelo delegado de polícia em município que não seja sede de comarca e também pelo policial em município que não seja sede de comarca e não tenha delegado no momento da denúncia disponível. Isso está no artigo 12C da Lei Maria da Penha, portanto aqui a segunda afirmativa, ela está correta. Aí você consegue eliminar aqui, ó, por exemplo, a unha 3, porque deixa de fora, no caso, ali especificamente o quê? Deixa de fora, no caso, a segunda, que está correta. Aí vem a terceira. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, a liberdade provisória ao preso será concedida sem embargo. Negativo. Está errado. Então, você consegue eliminar aqui, ó. Por quê? O que acontece, pessoal? A lei traz o quê? Que, tendo risco à integridade física da ofendida, a efetividade da medida protetiva de urgência, a liberdade ao preso será concedida sem embargo? Não. Nesse caso, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Isso é literalidade da própria Lei Maria da Penha. Agora, volta comigo aqui na primeira. A Lei Maria da Penha autoriza a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial à mulher em situação de violência doméstica. Pessoal, regra geral, o que acontece? Quem determina a medida protetiva de urgência é o juiz. Regra geral. Perfeito? Por quê? Depende de ordem judicial. Só que o artigo 12C trouxe a possibilidade, no caso da autoridade policial, determinar a medida protetiva de urgência
quando, especificamente, a mulher vítima de violência doméstica familiar sofre risco ali atual, iminente, em sua integridade física ou psicológica, pela própria autoridade policial determinar esse afastamento imediato do agressor. Só que a autoridade policial, ela não pode determinar em qualquer caso. Isso porque a própria lei trouxe o quê? Uma restrição. Determina só no caso quando a autoridade policial atuar em município que não seja sede de comarca. Isso você pega como referência, pessoal, o que está disposto lá no artigo 12C. Então, não posso trazer como regra que a autoridade policial pode vir a determinar ali uma medida protetiva de urgência como regra. Porque a previsão trazida no artigo 12C traz o quê? Uma delimitação. Delimitação essa só em caso de município que não seja sede de comarca. Perfeito? Mas, lendo novamente, o que fala ali? Ó? A Lei Maria da Penha. Então, repetindo, ó, a Lei Maria da Penha autoriza a aplicação da medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial, tá vendo? A mulher em situação de violência doméstica e familiar. Tem essa possibilidade aqui. E aí? O que a banca considerou como correto? Gente, preste atenção. A banca considerou como correto, nesse caso, que a letra A também ela vai estar certa. Por causa da possibilidade de aplicação, especificamente aí, dessa hipótese do artigo 12C, inciso 2. Então, pode sim ser aplicado aí isso. Não é qualquer caso, não é como regra, mas quando a autoridade policial atuar em município que não seja sede de comarca. Portanto, aqui, ó, a banca considerou, gabarito dessa questão aqui, ó, letra A de água. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo, tá bom? Mas só com base aqui no artigo 12C. Por exemplo, se for uma outra medida protetiva de urgência, aí não poderá vir a ser aplicada pela autoridade policial. Mas você pode observar, ó, como ela deixou ali, né? Ó, a medida protetiva de urgência pode ser determinada pela autoridade judicial ou policial, como regra a autoridade judicial, excepcionalmente pela autoridade policial em município que não seja sede de comarca, mas tem a possibilidade de ser determinado pela autoridade policial, e a fundamentação eu trouxe para vocês com base no artigo 12C, então gabarito letra A. Próxima questão. Segundo o artigo 12 da Lei Maria da Penha, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato alguns procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos simples no Código de Processo Penal. Perfeito? Isso vai pegar como referência o próprio artigo 6º lá do CPP, do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, um gabarito aqui, ó, letra A. Mais uma. Concernente ao crime de cumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, previsto expressamente na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta, ou seja, para a gente marcar aquilo que não corresponde com o texto legal da Lei Maria da Penha. Então, letra A, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas? Certo. Olha só. Presta atenção. As medidas protetivas de urgência, elas poderão vir a ser aplicadas tanto pelo juízo civil ou pelo juízo criminal. Se o juiz, em âmbito civil, aplicou a medida protetiva de urgência e o indivíduo, na condição de agressor ou agressora, descumpriu, vai responder pelo crime previsto no artigo 24A, que é denominado descumprimento de medida protetiva de urgência. Perfeito? Se essa determinação da medida protetiva de urgência ocorrer também em âmbito criminal e ele descumprir, ele vai responder também pelo crime. Então, o descumprimento, tanto em âmbito civil como em âmbito criminal, vai gerar responsabilidade criminal para ele, constei no artigo 24A da Lei Maria da Penha, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Simples assim, então a letra A está correta. Letra B. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança. E realmente, pessoal, toma cuidado, tá? A literalidade traz a possibilidade do arbitramento de fiança, mas restringe ali a autoridade judicial. Então, só a autoridade judicial pode arbitrar a fiança. Se cair na tua prova que é só o delegado de polícia, está errado. Porque traz a possibilidade do arbitramento de fiança ali somente pela autoridade judicial. O delegado de polícia pode arbitrar a fiança? Não. Mas qual é a pena do crime? Olha só.
a pena do crime é detenção de 3 meses a 2 anos. Só que a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, ela proíbe a aplicação da Lei 9.099. Então não é considerada uma infração de menor potencial ofensivo, não cabe só uma lavratura no tempo circunstancial de ocorrência, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo. A autoridade policial não pode arbitrar fiança, porque a própria lei delimitou só o magistrado. Perfeito? Então, apesar da pena ser baixa do crime, é só o juiz que pode arbitrar fiança. Então, pegaram o indivíduo que descumpriu uma medida protetiva de urgência, conduz, delegacia. Chegando lá, o delegado não pode liberar com arbitramento de fiança. Só o juiz que vai analisar o cenário fático para ver se vai arbitrar a fiança ou não, tá bom? Então, enfim, a letra C está correta, porque realmente é o que traz no texto legal. Só a autoridade judicial que pode arbitrar a fiança. Letra B, tá? A letra B está correta, desculpa. Eu falei letra C. A letra C, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos, uma vez aplicada ao agressor, exclui a aplicação de outras sanções. Negativo. Gabarito letra C de casa. Não vai excluir. Tanto é que a lei fala sem prejuízo da aplicação de outras sanções. Ou seja, vai ser aplicado de forma acumulada. Então, por exemplo, o indivíduo foi lá, descumpriu uma medida protetiva de urgência. E além de ter descumprido a medida protetiva de urgência, ele ameaçou, no caso, a mulher. Ele vai responder por 2 crimes. Artigo 24A da Lei Maria da Penha, descumprimento de medida protetiva de urgência, mais o crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal. Beleza? Então, gabarito letra D, como é para marcar incorreta, é essa que nós vamos levar. Aí vem a letra D. Referida infração penal é de ação penal pública incondicionada? Perfeitamente. Então, o crime vai ter como tipo de ação penal a ação penal pública incondicionada. Agora, preste atenção, aluno, vem comigo. Olha só, vou te direcionar para você não ficar perdido. A Lei Maria da Penha, ela só traz um crime em seu bojo, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Esse crime só foi introduzido na Lei Maria da Penha em 2018. Então, quando a Lei Maria da Penha surgiu em 2006, ela não tinha nenhum crime ali, especificamente. Ela veio alterar o Código Penal? Veio. Ela veio alterar outras disposições, mas em seu bojo ela não tinha nenhum crime. Então, hoje, ela só tem um crime, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas para você fazer uma tipificação da conduta do sujeito ativo, quando ele pratica uma violência doméstica e familiar contra a mulher, você vai aonde? Você vai no Código Penal, legislação penal especial, e se configurar uma violência doméstica, porque ela foi praticada no âmbito doméstico, no âmbito familiar, na relação íntima de afeto, aí você combina com a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Então, se liga nessa observação aí, não deixem isso sem anotar, tá bom? Então, volta aqui comigo, gabarito, letra C de casa. Outra. Joana, que se encontrava em situação de violência doméstica e familiar, foi incluída em um programa assistencial do governo do estado Beta, tendo mudado de residência. Por temer que seu ex-companheiro a procurasse no local de trabalho, considerando o histórico de perseguições, Joana solicitou ao juiz competente que assegurasse a manutenção do seu vínculo trabalhista por 6 meses, de modo que pudesse se afastar do local de trabalho. Considerando a sistemática estabelecida na Lei Maria da Penha, o requerimento de Joana, letra A, não pode ser atendido por manifestamente atentatória à livre iniciativa. Negativo. A Lei Maria da Penha traz expressamente essa possibilidade de garantir a estabilidade dessa mulher que está sendo vítima de violência doméstica e familiar por até 6 meses, mantendo o vínculo trabalhista dela. Agora, se for uma servidora, traz a possibilidade de uma remoção, independentemente do interesse da administração. Então, na iniciativa privada, pode ter a manutenção ali do vínculo trabalhista determinado judicialmente por até 6 meses. Então, esse requerimento dela é totalmente viável. Basta que seja deferido judicialmente, tá? Aí vem a letra B. Não pode ser atendido por estabelecer uma estabilidade não amparada em lei. Está errado. Letra C. Pode ser atendido, considerando estar em harmonia com os balizamentos legais. Gabarito letra C de casa. Show? A letra D. Não pode ser atendido, pois Joana foi incluída em programa assistencial estadual, não federal. Negativo. Pode ser programa estadual, federal. Tá? A lei traz lá expressamente. Letra E. Pode ser atendido, mas o vínculo trabalhista somente pode ser mantido pelo lapso temporal máximo de 3 meses. Negativo.
é por até 6 meses. É isso que traz o texto legal. Portanto, gabarito letra C de casa. Outra. João agrediu Maria, sua esposa, causando-lhe lesões corporais leves, o que foi objeto de registro junto ao órgão policial competente. Após o encaminhamento do expediente ao Ministério Público, mas em momento anterior ao oferecimento da denúncia, Maria solicitou ao promotor de justiça o arquivamento do caso. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que a referida solicitação... Então, para pensar aqui, vem aqui comigo. O que acontece? Maria foi vítima de qual crime? Lesão corporal leve. Hoje, o crime de lesão corporal leve, ele é tipificado, se for praticado sob o contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, na forma do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Então, a tipificação é lá no 129, parágrafo 13, pode procurar pena e reclusão de 1 a 4 anos. E como esse crime, o tipo de ação penal, é lesão corporal leve praticada sob o tipo de ação penal, é ação penal pública incondicionada, a lesão corporal leve, não cabe nenhum tipo de retratação da Maria. O Ministério Público tem elemento suficiente de autoria e materialidade, pode denunciar e ela não pode se retratar. Ah, mas ela perdoou o marido. Não vai surtir efeito. Perfeito? Ela não pode se retratar. Tanto é que ali na situação hipotética coloca que Maria solicitou ao promotor de justiça o arquivamento do caso. O Ministério Público não vai arquivar. Vai seguir. Porque se fosse uma ação penal pública condicionada à representação, o tipo de ação penal do crime, aí ela poderia se retratar, desde que seja de uma audiência especialmente designada para essa finalidade e perante o magistrado, e antes do recebimento da denúncia, conforme é previsto expressamente no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Só que como a lesão corporal leve, ação penal pública incondicionada, essa solicitação dela não tem nenhum tipo de efeito, e ela não poderá se retratar. Então volta comigo, vamos resolver a questão, ficou mais fácil agora, né? Olha o que traz a letra A. Deve ser interpretada como retratação da representação, o que obsta ao ajuizamento da denúncia, isto sem prejuízo da adoção de medidas protetivas em prol da Maria. Negativo, ó. Esquece, não pode ser utilizado como retratação. B. Não obsta o oferecimento da denúncia ou a adoção de medidas protetivas em prol de Maria, não sendo possível a suspensão condicional do processo. Tá vendo? Ó, não obsta o oferecimento da denúncia ou a adoção de medidas protetivas em prol da Maria, não sendo possível suspensão condicional do processo. E aí? Pessoal, gabarito aqui, ó, letra B de bola. Não vai obstar o oferecimento da denúncia. A adoção de medidas protetivas em prol da Maria pode ser aplicada, também não vai obstar. E não sendo possível a suspensão condicional do processo. Aí qual o erro da letra C? Não obsta o oferecimento da denúncia ou adoção de medidas protetivas em prol da Maria, sendo possível a suspensão condicional do processo. Está errado, gente, porque ó, vocês vão lembrar o seguinte, a suspensão condicional do processo é um instituto previsto na Lei 9.099, constei no seu artigo 89, sendo que a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099, isso expressamente no artigo 41. Então, se a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099, não cabe suspensão condicional do processo, que é um instituto previsto lá. E de acordo com o enunciado da súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe transação penal nem suspensão condicional do processo na violência doméstica e familiar contra a mulher. D. Deve ser interpretada como retratação da representação, o que obsta o ajuizamento da denúncia e a adoção de medidas protetivas em prol de Maria. Esquece. Tá? Não pode ser interpretada como retratação. Letra E. Deve ser ratificada em juízo e, caso, ou seja, obstará o oferecimento de denúncia e a adoção de medidas protetivas em prol da Maria. Negativo, ela não vai ser ratificada em juízo porque não pode, porque é ação penal pública incondicionada. Gabarito, letra B de bola. Outra. Olha o que traz aqui, pessoal. Na hipótese da iminência, presta atenção, da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as seguintes providências legais quando cabíveis. Primeiro, escoltar a ofendida para acompanhar a retirada dos pertences do agressor ao local da ocorrência ou do domicílio familiar. Certo ou errado, pessoal? Ela vai escoltar, a autoridade policial vai escoltar a ofendida para acompanhar a retirada dos pertences do agressor do local da ocorrência ou do domicílio
familiar. É isso que traz o texto legal. Então você tem que tomar cuidado, porque assim, a questão ela pode exigir uma interpretação ou só a literalidade. Então quando você vai lá no texto legal, dentro das atribuições ali incumbidas à autoridade policial, fala realmente sobre a escolta. Mas a literalidade do dispositivo fala que pode vir a ser escoltada a mulher desde que seja necessário, tá bom? Então, nesse caso, para retirar dali, existe o que? A necessidade para que seja feita ali a escolta. Então tá errado aqui a letra A, tá bom? Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Agora, vem comigo. Próximo ponto. Olha o que traz aqui. Letra B. Garantir proteção policial quando necessário, após a comunicação realizada pelo Ministério Público ao Poder Judiciário. Toma cuidado, olha só. Vamos por parte. Ó, letra B está errado. Fala garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato o Ministério Público ao Poder Judiciário. Falar que após a comunicação. Não. Garantir a proteção policial quando necessário, comunicando imediatamente, de forma imediata. Não é comunicar, não, após a comunicação e a realização. Fazer comunicação imediata. Letra C. Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro. Quando houver risco de vida, e aí? Na verdade, pelo texto legal, fala assim, ó, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Gabarito aqui, letra C. Texto legal, tá? Aí vem a letra D. Encaminhar a ofendida para exame de corpo de delito ou prova suplementar no Instituto Criminalística ou imposto de atendimento médico. Negativo, ele pode aproveitar. Na verdade, a autoridade policial pode determinar a realização de exame de corpo de delito, tá? E pode se valer, por exemplo, do BAN. O que seria o BAN? Boletim de atendimento médico. Pode se valer disso, tá, como prova para comprovar que ela veio a ser vítima de violência doméstica e familiar. Aí coloca ali como prova suplementar, vai encaminhá-la para o Instituto de Criminalística. Negativo. Letra E. Informar o ofendido os direitos a ela conferidos, os serviços disponíveis e as medidas que podem ser adotadas contra o agressor junto ao Poder Judiciário. Então, olha só, isso aí é tudo pegadinha da banca, tá? O que traz ali o texto legal? Fala informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive ali, no caso, o de assistência para eventual ajuizamento perante juízo competente. A ação de separação judicial, divórcio, então está incompleta aqui, tá? A letra E. Então, gabarito letra C de casa. Mais uma. Ao término do expediente de trabalho, Eros vai a um bar e passa a ingerir cerveja e doses de cachaça. Após se embriagar, retorna para sua residência, onde encontra Atena, sua companheira, dormindo. Eros acorda Atena com tapas, socos e chutes, reclamando que seu jantar não estava na mesa e que enquanto ela não chegasse em casa, ela deveria ficar à disposição para atendê-lo. Ou seja, ele trata a mulher como se fosse uma empregada. Deu tapas, socos e chutes, ou seja, além de ofender a parte psicológica dela, também afetando aqui a integridade física. Então, com base no exposto, é correto afirmar que letra A, embriaguez deverá servir de fator de qualificação do delito? Não. Tá errado, tá? Não tem essa qualificadora no crime de lesão corporal, porque assim, ele tá batendo nela. Tá gerando lesão. E não existe qualificadora pelo fato de ele ter causado uma lesão contra a vítima embriagado. A embriaguez também é uma causa de aumento de pena? Não, para ser causa de aumento de pena tem que estar previsto expressamente lá no próprio tipo penal. E não tem a previsão da causa de aumento de pena se a lesão corporal for praticada sob embriaguez. Agora, poderia entender então que ela pode ser uma circunstância judicial desfavorável? Isso é entendimento. O STJ entende que o fato de indivíduo praticar violência doméstica e familiar contra a mulher ali sob efeito de álcool, embriagado, e isso vai ser uma circunstância judicial desfavorável que vai servir para fundamentar o aumento da pena base. Tá bom? Aí vem a letra B. Eros responderá de maneira atenuada diante do estado de embriaguez. Negativo. A reprovabilidade da conduta dele é maior.
Letra C. A embriaguez deverá servir de fator para exasperar a pena base. Portanto, gabarito aí, letra C de casa. Aí vem a letra D. A embriaguez deverá servir de fator de causa de aumento de pena. Como eu disse para vocês, gente, então não pode servir nem como qualificador nem como causa de aumento de pena por ausência de previsão legal. Em direito penal tem que ter o quê? A legalidade, não cabe uma analogia em mola à parte. Letra E. Ela não responderá criminalmente diante do estado de embriaguez. Pessoal, a embriaguez, ela não exclui a imputabilidade penal. Ela pode vir a excluir a imputabilidade penal se for uma embriaguez advida de caso fortuito ou força maior, desde que o indivíduo, no momento da conduta, ele esteja inteiramente incapaz de conhecer o caráter do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí, nessa situação, ela pode ser um fator crucial para excluir a imputabilidade penal do agente. Leva-se em conta a teoria da atividade, ou seja, no momento que o indivíduo realizou a conduta. Então, aqui nesse caso, o gabarito letra C vai servir como circunstância judicial desfavorável. Mais uma, vamos lá. A Lei Maria da Penha prevê que, comprovada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica, a parte psicológica também. Foi acrescentado isso em 2021, tá? Então, vou repetir aqui, ó. A Lei Maria da Penha prevê que, comprovada a existência de risco atual iminente à vida ou integridade física, psicológica da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, o agressor seja imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Conforme a lei, esse afastamento pode ser determinado, letra A não, primeira afirmação, aliás, pela autoridade judicial, perfeito. Isso é trazido expressamente no artigo 12c, inciso 1. Então, uma das autoridades que pode determinar o afastamento do agressor do lar é a autoridade judicial. 2. Pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Perfeito, também está certo. Isso é previsto no artigo, ó, 12c, inciso 2, Lei Maria da Penha. E terceiro, pelo policial que tiver atendido a ocorrência, ó, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Também está certo aqui a terceira afirmativa. Aí você pega com o artigo 12c, inciso 3º, da Lei Maria da Penha. Portanto, as três afirmativas elas estão corretas. Gabarito aqui, ó, pessoal, letra E. Todos os itens estão certos. Perfeito? Então é isso, pessoal. Gostaram? Não esqueça aí de participar com a gente desse curso específico. Você que almeja ser guarda municipal em Manaus, tudo sobre a banca IBFC aqui, são professores especializados para passar esse conteúdo para que você chegue ali tranquilamente para acertar as questões. E você vai ver que a pegada é essa. Traz ali a situação da questão, resolve a questão e explica o conteúdo. E claro, você vai ter aula também extensiva ali, para conseguir aprender o conteúdo de forma bem ampla e também objetiva para que você consiga acertar as questões. Beleza? Então, tamo junto. Finalizo aqui com vocês. Para quem não me segue ainda, eu vou deixar aqui meu Instagram, tá? Meu Instagram é Prof. Pequeno. Então é isso, pessoal. Um abração, fique com Deus, tamo junto. Força, até a próxima.